Bem, pessoal, nós vamos agora começar a nossa aula sobre o nosso último tópico de projeto de algoritmos. A gente vai ver na aula de hoje como é que funciona ou quais são os principais elementos da programação dinâmica. A programação dinâmica foi o nosso último tópico, porque ele envolve um pouco dos tópicos anteriores, assim como divisão e conquista, normalmente, para não dizer sempre, algoritmos de programação dinâmica eles vão envolver recursões, porque a gente vai ver que a base da programação dinâmica vai ser uma recursão. E assim como os algoritmos gulosos, a gente vai ter que ter uma certa propriedade na estrutura dos nossos problemas que permita que os nossos algoritmos de programação dinâmica funcionem de maneira eficiente. E a gente vai ver que estrutura é essa e como é que a gente pode alcançar isso. Para começar a nossa aula de programação dinâmica, eu vou começar com um exemplo que eu acho que todo mundo conhece, né? É o exemplo do algoritmo, na verdade, da sequência de Fibonacci e do algoritmo que calcula o valor dessa sequência, né? Que calcula o enésimo elemento dessa sequência, né? Todo mundo lembra como é que os números de Fibonacci são construídos, né? O primeiro número é 1, o segundo número é 1, e a partir do terceiro, todos os números são a soma dos dois anteriores. Isso gera a função recursiva que vocês estão vendo na tela, né? F de n é igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2. E os casos bases são 1 e 2 são iguais a 1. Né? Muito bem. Quando a gente aprende, quando a gente vê essa sequência pela primeira vez, a ideia mais natural é você construir um algoritmo recursivo, né, para essa sequência. Né? E como é que você faz esse algoritmo recursivo? Simples, né? Você cria uma função, por exemplo, f, né? Uma função fib, como você quiser chamar, e aí você faz essa função chamar ela mesma para n-1 e para n-2, onde n é o seu parâmetro de entrada. Mas vamos lá, o que isso faz de verdade, né? Isso cria várias chamadas recursivas, né? Na tela de vocês estão vendo uma árvore que representa essas chamadas para o f de 6. Né? Por exemplo, né? Como está no meu exemplo aqui. Quando você faz a chamada do f de 6, ele faz a chamada de um lado do f de 4, do outro do f de 5. O próprio f de 5 faz a chamada ao f de 4, f de 3, o f de 4 faz a chamada ao f de 3, ao f de 2, o f de 3 ao f de 2, f de 1, e o f de 2 ao f de 1 e f de 0, onde o problema termina, né? Onde a gente tem a nossa base da nossa recursão. Certo. Essa árvore representa todas as nossas chamadas, né? Mas tem algumas coisas curiosas sobre essa árvore, né? Veja que o f de 4 está sendo chamado duas vezes, né? Ou seja, ele está sendo calculado duas vezes. Né? Veja que o mesmo acontece para o f de 3. Para o f de 3 a situação é um pouco pior. O seu f de 3 é calculado 3 vezes. Né? Você repete os cálculos necessários para determinar o f de 3 vezes. Veja que quando eu digo que o f de 3 é repetido 3 vezes, eu estou dizendo que toda árvore que está enraizada nesse f de 3, né, toda árvore que vem abaixo do f de 3, é feita novamente. Todas essas chamadas são feitas de novo. Né? A mesma coisa para o f de 2. Né? O f de 2 ainda é feito 5 vezes. E bem, o f de 0 e o f de 1 também são repetidos várias e várias vezes, justamente pelas chamadas anteriores. Agora, esse algoritmo, né, primeiro, ele não é a versão mais eficiente que a gente consegue montar, e esse algoritmo tem uma complexidade exponencial. Né? Não é muito difícil de ver que esse conjunto de chamadas, né, está aumentando de maneira, não é exatamente uma potência de 2, mas está aumentando, está quase dobrando. Né? Por exemplo, o nosso f de 4 era 2, o f de 3 era 3, mas o f de 5 já é 5. Desculpa, as chamadas ao f de 2 já são em 5. É como se a gente estivesse quase dobrando a cada 2 elementos. Né? Isso quer dizer que se a gente fizesse, vou chutar aqui para o f de 20,
Isso seria mais ou menos 2 elevado a 10, né? Se a gente fizesse por f de 40, a gente teria mais ou menos 2 elevado a 23, né, passos. Então, é uma complexidade exponencial. Não é exatamente 2 elevado a n, mas ainda é muito ruim. É pelo menos 2 elevado a n sobre 2. Né? Então, ainda é uma complexidade muito ruim. Ainda é uma exponencial. Mas você também já deve ter visto, né, que essa não é a maneira mais rápida, não é a maneira mais eficiente de calcular os números de Fibonacci. Você com certeza já viu um outro meio, que era esse algoritmo interativo que eu apresento para vocês. Né? Você vai criar um vetor, e esse vetor vai armazenar os valores da sua função de Fibonacci. Então, a primeira posição tem o primeiro elemento, a segunda posição o segundo elemento, a terceira o terceiro e assim por diante. E você preenche o vetor, né, usando as próprias posições do vetor. O que isso faz na prática? Né? Isso evita que você faça cálculos desnecessários. Isso evita essas diversas chamadas. Né? Isso evita que o seu algoritmo realize esses cálculos desnecessários. Então, o seu algoritmo interativo, que na verdade vai ser só uma tabela, né? No meu caso aqui vai ser só um vetor, ele evita que as diversas chamadas que são repetidas no seu algoritmo inicial, né, no meu algoritmo recursivo, sejam realizadas. Veja que a complexidade desse algoritmo é O de n, né? É uma complexidade linear no tamanho da entrada. Então, o que é que aconteceu? Você pegou um algoritmo que era exponencial e transformou ele num algoritmo linear. Como? Só usando uma tabela para memorizar os valores que você tinha calculado, para não ter que calculá-los novamente. Então, o simples fato de você ter usado uma tabela para memorizar um conjunto de valores permitiu que você saísse de uma complexidade exponencial para uma complexidade linear. Isso é o que vai ser para a gente programação dinâmica. É nisso que programação dinâmica vai se basear. Né? A gente vai usar uma função recursiva para definir a solução de um problema. Normalmente, a gente vai trabalhar com problemas de otimização. Então, normalmente, a gente vai ter uma solução ótima e a gente vai usar programação dinâmica, ou melhor, desculpa, a gente vai usar uma função recursiva para caracterizar essa solução ótima. Então, a gente vai representar a solução do nosso problema através de uma função recursiva. A gente vai usar essa ideia de memorização, né? Essa ideia do programa se lembrar dos valores através de tabelas, para tornar a implementação da função recursiva eficiente. Tá? Ou seja, a gente vai construir uma solução, uma função recursiva, uma solução que é baseada numa função recursiva, e a gente vai usar a mesma ideia que a gente usou em Fibonacci, a gente vai construir uma tabela, e essa tabela vai memorizar os valores. Essa memorização dos valores vai permitir que a gente resolva a função recursiva sem ter uma complexidade exponencial. Normalmente. Né? E aí eu vou dizer normalmente por quê? Tem alguma coisa especial na função recursiva de Fibonacci que permite que a gente use essa memorização. Né? O que é? Né? É uma característica que eu vou chamar de sobreposição de subproblemas. O que é essa sobreposição de subproblemas? Você tem várias chamadas ao mesmo elemento. Você realiza várias vezes, diria eu, um número quase exponencial de vezes, chamadas a um mesmo valor da função. Por exemplo,
a gente faz 2 chamadas ao f de 4, a gente faz as nossas 3 chamadas ao f de 3, as 5 chamadas ao f de 2, se eu não me engano, 8 chamadas ao f de 1. A gente realiza diversas chamadas para o mesmo valor. Essa característica é o que permite que o nosso algoritmo de memorização tire vantagem, né, da quantidade de elementos repetidos para realmente conseguir diminuir a complexidade. Veja, o nosso algoritmo interativo ele não realiza diversas chamadas ao mesmo elemento. Ele só faz uma. Ele só realiza uma chamada. Ele só calcula o valor do f de 1, do f de 2, do f de 3, do f de 5, do f de 100, uma única vez. Essa característica de sobreposição, né, essa característica de ter vários subproblemas que são repetidos, né, de ter várias chamadas ao mesmo valor, é o que permite que a programação dinâmica tenha um algoritmo eficiente. Veja, não é necessário para que o algoritmo funcione. A característica de sobreposição de subproblemas, ela só é necessária para que o algoritmo de programação dinâmica seja eficiente. Ela não é necessária de maneira nenhuma para que o algoritmo funcione. E mesmo quando a gente tem sobreposição de subproblemas, se essa sobreposição não for, vou dizer que grande, né? Se eu não tiver diversos problemas que se sobrepõem várias vezes, pode ser que mesmo com a sobreposição, o meu algoritmo de programação dinâmica ainda não seja eficiente. A gente vai ver 2 casos na próxima aula, os 2 exemplos, eu vou dizer padrão, de programação dinâmica. E nesses 2 exemplos, em um deles, que vai ser o nosso problema de multiplicação de matrizes, a gente tem uma sobreposição extensa de problemas. Cada problema, ou melhor, cada valor da função recursiva é chamado diversas vezes. E aí a gente consegue um algoritmo bem eficiente. O meu outro problema, que vai ser a mochila inteira, você até tem uma sobreposição, mas essa sobreposição não é suficiente para tornar o algoritmo eficiente. Aqui, quando eu estou chamando, ou melhor, quando eu estou dizendo que o meu algoritmo é eficiente, eu estou dizendo que eu consigo um algoritmo polinomial, né? Que eu consigo resolver o meu problema em n3, n4, n5, n ao quadrado, log n. É alguma coisa que é um polinômio. Quando eu não tenho esse polinômio, ou quando esse polinômio está em função de alguma coisa que não é especificamente os dados de entrada, eu vou dizer que esse problema não é, que esse algoritmo não é eficiente, né? E que esse problema não vai ser tratável para a gente com o conhecimento que a gente tem aqui. Então, só lembrando, no nosso paradigma de programação dinâmica, a gente vai criar uma função recursiva sempre para expressar a solução do nosso problema. Depois que a gente criar essa solução, né, a gente vai criar tabelas e vamos preencher essas tabelas de acordo com a função recursiva, da mesma maneira que a gente faz com o Fibonacci. Se o nosso problema, se a nossa função recursiva tiver sobreposição de subproblemas, esse algoritmo vai ser eficiente. Se ele não tiver, infelizmente, não. Um último detalhe é que, às vezes, você vai precisar de um pouco de uma ideia um pouco diferente para preencher a tabela, dependendo de como você escreve a sua função recursiva. A gente vai ver no exemplo da multiplicação de matrizes que a função recursiva precisa de alguns valores um pouco misturados e você tem que preencher as suas tabelas de uma maneira um pouco mais inteligente para conseguir manter sempre os valores que você precisa já salvos na tabela. Só um detalhe antes
a gente terminar e começar realmente com os exemplos de programação dinâmica, a rigor, né, esse último comentário que eu fiz, né, de você ter que preencher a tabela de uma maneira inteligente, a rigor ele pode ser desnecessário, ou ele é desnecessário. Né? Veja, eu vou voltando para o meu exemplo do Fibonacci. Né? Essa daqui é a implementação mais eficiente, né, do seu algoritmo de Fibonacci. Aqui eu estou usando os valores da tabela para preencher a própria tabela. Né? Uma outra ideia que você pode ter, que não está errada, né, é se você pegar o próprio algoritmo recursivo, né, se você pegar a própria estrutura da função recursiva, as próprias chamadas do algoritmo recursivo, e usar as chamadas recursivas para preencher a tabela. Como assim? Toda vez que você for fazer uma chamada recursiva, você pode verificar na tabela se aquele valor já está preenchido. Se o valor já estiver preenchido, você não faz a chamada recursiva, só retorna o valor. Né? Então, o seu algoritmo recursivo, ele teria mais 2 Cs. Né? Você verificaria, quando você faz a chamada do f de n-1, se o f de n-1 já está preenchido na sua tabela, no seu vetor. Se ele tiver, você não faz a chamada do f de n-1, você só retorna o valor. Caso contrário, você faz a chamada recursiva e salva o valor na tabela ao final. Essa técnica, né, ou melhor, essa ideia, né, é chamada de memorização. Né? Você tá usando ainda as chamadas recursivas. A única diferença é que dessa vez você está salvando elas numa tabela. Então, por exemplo, no meu exemplo aqui de Fibonacci, quando você faz a chamada do f de 6, né, e vamos entrar aqui no meu ramo esquerdo da árvore, o algoritmo vai fazer a chamada ao f de 4, depois vai fazer a do f de 3 e a do f de 2, só que quando ele for realizar a segunda chamada ao f de 2, em vez de fazer a chamada ao f de 1 e ao f de 0, ele vai retornar o valor do f de 2 que ele já calculou. Assim, quando ele for para o outro lado da árvore e fizer a chamada do f de 5, a chamada do f de 5, ela vai fazer a chamada ao f de 4 e ao f de 3 e vai parar. Porque o f de 4 e de 3 já foi calculado. Vai estar salvo em algum lugar, vai estar salvo num vetor, e aí essa chamada só retorna para cima. É como se eu estivesse podando essa árvore. Né? É como se todos os nós relativos a nós que já foram calculados fossem podados, né? A árvore que fosse cortada naquele ponto. Né? Essa técnica que chama memorização, né? Ela é uma ideia natural de como você implementa essa ideia de manter, né, essa tabela para se lembrar, né, para se lembrar dos valores. Né? Essa é a maneira natural, mas ela nem sempre gera o algoritmo mais eficiente. É verdade que ela sempre gera, se a sua, vamos dizer assim, se a sua função tinha uma sobreposição de subproblemas que permitia que ela se tornasse polinomial, é verdade, sim, que essa memorização vai te dar, sim, um algoritmo também polinomial. Não é verdade, entretanto, que é o melhor polinômio que você consegue. Por isso que nos nossos próximos exemplos, eu vou tentar construir a tabela a partir da própria tabela. Né? Eu vou tentar fazer como a gente está fazendo Fibonacci, com um algoritmo realmente completamente interativo. Mas saiba que você não precisa fazer assim. Você pode sim só usar a função recursiva e manter uma tabela que é passada de argumento na função recursiva, onde você armazena os valores que já foram calculados, para não ter que recalcular esses valores.
certo? Pois bem, pessoal, essa, apesar de ter sido bem rápida, é a parte inicial, a parte dos fundamentos, né? Eu vou colocar mais um material para vocês lerem, né? Aí a gente vai ver na próxima aula os exemplos concretos de como é que isso funciona na prática.